Deixa eu, então, entrar um pouco mais no detalhe sobre essa questão do corte de gastos que está ali em gestação, numa longa gestação pelo governo. Geralmente faço essa pergunta aqui para o pessoal que vem falar sobre política monetária. Eu sempre pergunto assim, o que o Banco Central deveria fazer e o que o Banco Central vai fazer. Aí eu vou transferir essa pergunta aqui pro pacote de corte de gastos, para saber na tua visão. O que o governo deveria fazer e o que ele vai entregar na tua perspectiva sobre esse pacote de corte de gastos? Eu entendo que o governo deveria fazer um pacote completo. Então, tem várias despesas que a gente sabe que estão ou infladas, ou com regras ultrapassadas, ou, numa terceira hipótese, programas que já não produzem mais o resultado que foi preconizado quando eles foram criados. Por exemplo, o abono salarial. O abono salarial é um benefício de um salário mínimo que é pago para quem está empregado. Será que a prioridade no país é quem está empregado ou é quem está abaixo da linha da pobreza, quem está em condições muito piores do que quem tem uma carteira assinada? E com isso, eu não estou dizendo que as pessoas que recebem um abono são ricas, não precisam, não é isso. Mas é que a gente tem que ter prioridades, porque o orçamento, a restrição orçamentária está dada. O dinheiro não cai do céu. Então a gente precisa atacar todos os programas onde a gente já sabe que tem gordura, ou que tem fraude, ou que tem ineficiência, ou que as regras são insustentáveis. Então eu faria um pacote em que, nos programas sociais, reduziria o BPC, o abono salarial, o seguro-desemprego, mudando as regras desses 3 benefícios e aumentando um pouco o Bolsa Família. Porque esse é um programa que dá certo. Mas o Bolsa Família já aumentou um monte. Mas essa é a maneira para você viabilizar politicamente. Você fala, olha, eu reduzo esses 3 aqui, aumento um pedaço o Bolsa Família e ainda liquidamente sobra um volume de recursos para aumentar o resultado primário. Então, se a gente fizesse isso, provavelmente conseguiria uns 20 bilhões de reais em termos anualizados, né? A outra medida importante é saúde e educação. Os orçamentos da saúde e educação, hoje, eles são vinculados ao crescimento de indicadores de receita. Isso é muito ruim, porque imagina uma empresa cujo faturamento cresce e aí ela é obrigada a contratar mais gente. Vê se tem base. Não tem base nenhuma. A ideia da Constituição e dos constituintes originários era o seguinte, não, vamos colocar essa vinculação porque assim ninguém vai tungar o orçamento dessas 2 áreas que são essenciais. Só que isso já passou, quer dizer, você precisa ter um orçamento efetivamente democrático, em que você discuta todo ano, olha, a saúde está com tantos bilhões de reais, mas as políticas públicas tais e quais não estão funcionando, vamos revisar isso. Ou então, num outro caso, precisa aumentar o programa Saúde da Família, na região tal. Então nós temos que recuperar essa capacidade de fazer um orçamento que não seja mais esse orçamento do tipo piloto automático, que é o modelo que nós temos hoje. Por isso que as emendas parlamentares ganharam essa importância enorme. Os parlamentares foram garfando um pedaço cada vez maior das despesas não obrigatórias, né, chamadas discricionárias, e comandam hoje um orçamento quase que paralelo, sem a ingerência do Poder Executivo. Esse é um outro fator, aliás, que eu acho que deveria ser mexido. As emendas estão hoje na casa de 50 bilhões. Elas representam 1/4 da pizza das despesas discricionárias, incluindo os investimentos. No passado era menos de 1%. Então isso precisa ser reduzido. Esse projeto que foi aprovado recentemente pelo Congresso é muito ruim, porque carimba essa impositividade das emendas, não resolve os problemas que o Supremo mandou resolver, inclusive das emendas PIX, que voam de Brasília para o município sem controle nenhum, e ainda garantem esse volume de emendas muito grande. Então isso também precisa mudar. O Lula está pedindo, inclusive, nas declarações que ele deu sobre a questão do corte de gastos, ele está pedindo que os parlamentares sejam solidários e também entreguem a sua parte. Tá certo quando ele fala isso, então. Ele está corretíssimo. O problema é que o Congresso, enquanto ele estava falando isso, estava aprovando um projeto para fazer essa garantia desse volume absurdo de emendas parlamentares, com mudanças cosméticas só, e com algumas mudanças ruins, garantindo um crescimento de 2,5% real desse orçamento das emendas. Então, espero que, aí na segunda parte da sua pergunta, né, o que eu espero que vai ser feito? Eu acho que tudo isso daria para fazer, mas aí tem a política no meio do caminho. O que dá para fazer e o que eu acho que virá no pacote? Primeiro, que eu acho que o pacote vai ser relevante. Vai ser algo de 40 bilhões para cima, porque é o que precisa para o ano que vem.
Ah, mas o que importa é só o ano que vem? Não, mas o ano que vem também importa. Se nascer um pacote que tem 0 para o ano que vem, o mercado vai dar um pulo dessa altura, né? Então o governo tem que ser esperto também, mais esperto que o mercado. Falou, olha aqui, para o ano que vem já tem 40 bi. E além disso, nós estamos fazendo mexidas em tais e tais programas que vão garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal e eventualmente até a possibilidade de voltar a gerar superávit. Você acha, então, que o governo vai não só fazer um pacote relevante, como um pacote que, por um prazo mais longo, ele vai ser sustentável? Eu entendo que sim. E essa demora, a minha interpretação da demora para nascer o pacote fiscal, em parte é pelas trapalhadas do governo nas negociações. Acho que fez mal de ficar pré-anunciando coisas, aí vaza um monte de coisa para a imprensa, algumas são desmentidas, aí ministro da área social que fala que vai pedir demissão. Isso é muito ruim, né? Por outro lado, a demora pode significar justamente essa tentativa do Haddad de coordenar e equilibrar todos os pratos e interesses, né? Ele não pode simplesmente mandar uma PEC que pode afetar a pasta do ministro Carlos Lupe ou de outro ministro, do Marinho, de quem vocês quiserem, sem combinar antes, né? Então isso precisa ser muito bem acertado. E eu acho que o Congresso recebe bem. Se vier com força do Executivo, recebe bem. E não acho que tudo isso que eu falei vai acontecer, mas, por exemplo, ajustar a saúde e a educação para crescer no máximo no limite de gastos do arcabouço. É uma medida que ao longo do tempo é boa, pode ser boa. O salário mínimo, em vez de crescer pelo PIB de 2 anos antes, também colocar uma regra que seja mais palatável, né? Aí precisa de lei ordinária para mudar a lei do salário mínimo. A questão do abono salarial, reduzir, em vez de ser até 2 salários mínimos, até 1 salário mínimo. Então tem várias coisinhas que se juntar podem dar efeitos relevantes. O que eu acho que é fundamental é colocar medidas também para o andar de cima, porque para neutralizar essa argumentação de que sempre quem paga a conta é o andar de baixo. Então, por exemplo, por que não acabar com os descontos de despesas médicas no imposto de renda pessoa física? Qualquer um de nós 3 aqui, se vai no Sírio-Libanês fazer uma consulta, paga R$ 1.200, desconta na declaração lá em março. Vê se tem base isso. Isso é uma transferência do Estado para quem não precisa. Sabe quanto que representa isso? 25 bilhões de reais de dinheiro deixado na mesa. Então, é quase o custo do abono salarial inteiro. Então, medidas como essa são importantes, são simbólicas também, e aí o pacote ganharia maior legitimidade, inclusive perante o Congresso, né?